Eu recebi uma pergunta de uma amiga minha perguntando como é que ela pode ser uma mãe melhor, porque às vezes ela falha muito com a filha dela. Engraçado eu fazer um vídeo sobre isso, porque eu saí da internet por causa disso, né? Eu postei um vídeo no meu TikTok, falando que hoje as pessoas falam que odeiam maternidade e que isso é errado. E eu saí da internet, pessoal, porque não só porque eu estava meio enfadada desses meios tecnológicos que te fazem ficar viciado e muitas vezes cansado e exausto, mas porque teve uma patifaria, né, digamos assim, uma balbúrdia dessas pessoas sem cabeça de internet que gostam de se aparecer e compram a sua atenção, né? Uma mãe de internet ficou com raiva de mim, disse que eu não respeitava as pessoas que eram cansadas, né? Então, se você for esse tipo de pessoa, a famosa galera do mimimi, não vamos fazer muito proselitismo aqui, vamos falar da verdade, tá? Porque eu sei que se você clicou num vídeo que se chama Como eu posso ser uma mãe melhor sem mimimi, né? Você com certeza vai estar com os ouvidos atentos para ouvir o que eu tenho para falar. E para começar esse vídeo, eu quero te dizer uma coisa que você precisa ouvir. Ninguém tem nada a ver com a sua vida. Que difícil, né? Isso é difícil. Isso é difícil porque eu tive filho na adolescência, né? Então, o que é considerado a adolescência para a OMS, no sentido de gravidez, é até os 20 anos. Então, eu tive filho com 18, então foi uma gravidez na adolescência. Eu tinha muito essa dificuldade de admitir coisas pra mim, entendeu? Porque eu era uma adolescente idiota, né, que dependia exclusivamente dos meus pais, achava que o mundo me devia alguma coisa que não, que porque eu tive filho na adolescência, porque meus pais foram irresponsáveis, não me ensinaram sobre a educação sexual. Não, tá? Não, só não. A gente sabe que uma coisa acontece por um motivo e que hoje a gente tem tanto acesso à informação que hoje você tem uma gravidez. É porque você, no mínimo, foi irresponsável, tá? Então vamos começar daí. Vamos começar assim, sendo sinceras. E outra coisa que é difícil pra você, mas se você é mãe solteira, você tem um problema, tá? Não tem como a gente tapar o sol com a peteira dizendo, ai, que é porque eu escolhi um pai ruim, mas a culpa não foi minha, porque ele foi um abusador, porque, sei lá, se foi ou não, claro que isso é um problema pra você. Pra você é. Mas agora, o fato da criança ter nascido numa família desestruturada não é um problema da criança. Não é um problema da criança, entendeu? Então eu acredito que muita da nossa dificuldade de às vezes gerir bem, né, o que a gente projeta para uma criança é às vezes não admitir, entendeu? A gente não admite as coisas que estão ao nosso redor. Sim, se você é uma mãe solteira, você tem uma família desestruturada, não importa o motivo, isso são fatos. Então, o que você pode fazer diante de uma situação que é ruim, sabe? Como é que você vai equilibrar isso? Eu achei alguns é, subterfúgios, digamos assim, porque além de eu ser mãe solteira, o pai da minha filha não mora na mesma cidade que eu, entendeu? Então, às vezes, você tenta suprir aquilo que é o masculino e você não consegue, porque não é o seu papel. Não adianta você querer adquirir uma polaridade, né, que não é sua. É porque você fica muitas vezes destoando e às vezes te dá até uma, digamos, alteração de personalidade, porque você precisa lidar com o fato de que você não vai ter como cumprir, né, o papel de um pai. Então, a primeira coisa, né, se eu pudesse deixar aqui um conselho para você, seria: pare de seguir essas influências na internet e pessoas que não viveram o que você viveu, tá? Muitas vezes uma pessoa quer te dar um conselho, só que a pessoa não viveu, né? A pessoa não viveu, não criou um filho sozinha, ou não criou um filho com pais separados, e ela quer te dizer o que fazer. Ah, se o seu ex pede a sua filha, diz que ele não pode ir naquele momento, porque tu pode ganhar com isso, não sei o quê. Filho não é moeda de troca, tá?
Não é. Se você quiser criar bem uma criança, você vai ter que saber, além de primeiro se impor, entender o que a criança está vivendo, tá? Eu não falei pra vocês, mas eu também sou advogada, né? Muitas vezes eu olho contexto, já trabalhei com direito de família de crianças que não se sentem bem na casa de um genitor específico, entendeu? Elas não querem ir pra casa daquele pai, né? Eu tô falando aqui de mães, então eu vou falar logo. Não querem ir pra casa do pai. E antes de você falar que não, que a criança pode estar sendo aliciada, que pode... Primeiro ver o que está acontecendo. Porque às vezes ela está acostumada com você e eu vou te falar, essa convivência com o pai é importante. Se você negar isso, só quem perde é você. Porque além de você ter que cuidar da sua vida, você vai ter que continuar, você vai ter que arranjar um casamento, você vai ter que se formar, você vai ter que, enfim, continuar, tá? Você vai ter que dedicar esse tempo a você, né? Então, se você puder ter alguém para te ajudar, né? Porque às vezes a pessoa fala, eu não tenho ninguém para me ajudar. Mas às vezes você não se ajuda a querer alguém para te ajudar, né? Às vezes você não quer. Às vezes você não quer. Muitas vezes eu olho isso, né? E esses só são casos extremos. Eu nunca vi uma pessoa para falar assim para mim, eu não tenho ninguém para me ajudar. Eu nunca vi. Mas assim, com certeza deve existir. Não é o caso da maioria das pessoas, que é o público-alvo desse vídeo aqui. Então, assim, você precisa achar pessoas e estabelecer uma rotina que tenha lógica. Mas eu vou ficar muito tempo longe do meu filho, que não sei o que. Cara, você já fez tantas coisas irresponsáveis, eu imagino, que você dedicar o seu tempo para uma criança amadurecer, no sentido de entender uma rotina, é desgastante, mas é uma coisa que vale a pena no final, porque ela vai se entender num contexto de amadurecimento, de ser um ser humano, entendeu? Ser um ser humano. Hoje eu tô falando aqui para as mães solteiras, né? Mas hoje uma dificuldade muito grande que as crianças têm, mesmo quando os pais são casados, né? Isso eu falo no contexto geral, é de separarem, sabe? Separarem quem elas são e quem os pais são, né? Ensine a criança a ter temor de você. Eu não sei se vocês são cristãos, mas eu sou cristã. E na Bíblia tem dizendo que você tem que ter temor a Deus. E por que você tem que ter temor a Deus? Porque você ama a Deus. Quando a gente tem uma pessoa que a gente deve amar, a gente tem que, de certa forma, temer. E temer não é a mesma coisa que ter medo, porque você não vai aplicar castigos, alguma penosidade. Não. Mas o respeito, ele também vem do temor. Saiba se impor, sabe? Não é porque você é mãe solteira que você não vai ter o mesmo estirpe, a mesma autoestima de uma pessoa que é casada. Porque muitas pessoas casadas não têm, entendeu? Um condão de ter um pulso firme, sabe? Com o filho, de criar um ser humano de caráter, entendeu? E a coisa mais importante desse vídeo é: tenha caráter, né? Eu acho que essa parte mais, assim, que é importante, porque muitas vezes você quer lapidar o caráter de alguém, mas você não lapidou o seu caráter, né? A gente sabe que o nosso cérebro, ele tá 100% formado com 25 anos, então muitas vezes você não teve certos valores que você quer passar, né? Todo mundo diz, eu quero que o meu filho seja melhor que eu. Tá, mas você é no mínimo boa para querer o melhor do seu filho? Às vezes a gente quer um filho estudioso, mas a gente não estuda. A gente quer um filho que trabalhe, mas a gente não trabalha. O exemplo arrasta, né? O exemplo arrasta. Então, muito dessa preguiça vem da nossa geração, que é doentia, né? Agora eu falo para todo mundo. E você precisa melhorar nesse sentido. Melhore você, estabeleça limites para você, né? Reduza os seus tempos de tela antes de querer reduzir da criança, sabe? Coma melhor antes de impor que a criança coma um prato de legumes, tá? Então, pessoal, eu fiz esse vídeo aqui inicial porque eu não pretendo voltar para as redes sociais, como eu falei. Eu faço um jejum de redes sociais porque eu estudo, mas eu senti a necessidade de trazer um certo conteúdo porque
eu vejo que, além de eu gostar de falar, né? Quando eu falo, as pessoas me escutam e gostam do que ouvem, e eu acredito que propagar isso seria interessante. Então, se você gostou desse vídeo, deixe perguntas, assim como a minha amiga deixou aqui no celular, e eu posso agora falar diretamente com vocês do YouTube.